Lilian Pena, nutricionista da Águia. Vim bater um papo aqui com vocês hoje sobre o papel do nutricionista nas unidades produtoras de refeições escolares. Bom, nós temos as escolas públicas e as escolas particulares. Nas escolas públicas, nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é conduzido pelo Ministério da Educação com um repasse de uma verba federal para que possamos suprir um percentual dessas necessidades nutricionais diárias desses escolares. Então, quais serão as atividades desenvolvidas pelo nutricionista enquanto gestor do PNAE no seu município? Então, uma das primeiras coisas é realizar o diagnóstico do estado nutricional desse escolar, tá? E ao longo do exercício fazer um acompanhamento deste. Tá? Em seguida, nós vamos fazer a confecção do cardápio. Este cardápio ele deve estar baseado, não é, nas necessidades nutricionais desses escolares, tá? E na verba que foi fornecida pelo governo federal. Para isso, para que a gente possa definir esse cardápio, nós precisaremos confeccionar as fichas técnicas. Ferramenta extremamente importante, onde o nutricionista vai estabelecer quanto ela vai gastar para produzir aquela preparação e qual o valor energético que esta preparação, ou qual o valor nutricional que esta preparação vai fornecer para poder atender, não é, aquele percentual do VET do aluno. Então, a ficha técnica aqui é extremamente importante. Para a confecção do cardápio e para a confecção da ficha técnica, este nutricionista deve ter determinadas competências e habilidades, né, de conhecimento da técnica da culinária, para poder ter uma variedade de preparações durante todo o ano letivo, né? São 200 dias letivos que nós iremos trabalhar, tá? E aproveitar ao máximo esse alimento para que ela possa ter um menor custo. Tá? Em seguida, outra coisa importante, que é o nutricionista participar das licitações. Quando a gente participa da licitação, existe um edital que ele é publicado para que cada fornecedor, né, dos gêneros ele possa participar. Dentro desse edital existe uma especificação de gêneros que ela é produzido pelo nutricionista, deve ser produzido pelo nutricionista. É ali que vão estar todas as características sensoriais, microbiológicas, técnicas de embalagem, não é, que nós vamos estabelecer como regra para essa mercadoria ser entregue para a produção dessas merendas, tá, para o aluno. Então, é muito importante que isso seja confeccionado pelo nutricionista. Né? Para produzir essa especificação, é importante que os 200 dias letivos de cardápio eles já estejam sido produzidos. Porque quando eu produzo os 200 dias letivos de cardápio, com a ficha técnica, eu já vou ter um per capita. Este per capita, né, multiplicado pelo número de alunos, vai me dar um quantitativo anual. Então, na especificação, é necessário que tenha informação de quantos quilos, não é? Ou quantas unidades, dependendo de qual é o alimento que você vai usar durante este ano. Então, isso também é produzido pelo nutricionista. É muito importante que o nutricionista acompanhe o processo de licitação dentro do seu município. Outra atividade importante, propor e realizar as ações de educação alimentar e nutricional. Então, o nutricionista ele vai estar sempre em contato com a direção e a coordenação pedagógica, né, da escola, para poder produzir algumas atividades, sejam elas lúdicas, ou palestras, ou em formato de teatro, para que a gente possa proporcionar a esses alunos, não é, um conhecimento da alimentação saudável. Fazer uma interação direta com os fornecedores, tanto da agricultura familiar quanto os fornecedores urbanos, né? Aqueles que vão fornecer todo esse alimento para que seja produzido a merenda escolar ou a alimentação escolar. Tá? O nutricionista também vai elaborar e implementar o manual de boas práticas. Então, quais os procedimentos seguros que deverão ser realizados durante a produção dessa refeição? Para isto, é importante também que o nutricionista promova treinamento de capacitações das merendeiras. Essas merendeiras, elas precisam estar capacitadas tanto em relação às boas práticas,
quanto às técnicas da culinária. O que é que você estabeleceu na sua ficha técnica como uma técnica de preparo, né, que você terá o melhor aproveitamento desse alimento? Você não vai perder nutrientes e também terá um menor custo. Outra atividade importante, assessorar todo e qualquer órgão que participe do Programa Nacional de Alimentação Escolar, principalmente o Conselho. Tá? O Conselho de Alimentação Escolar sempre vai estar junto com você, fazendo todos os trabalhos, fazendo todos os acompanhamentos. Então, fica aparecendo assim rapidamente quando a gente fala que dá para fazer isso bem rapidinho. Depois de algum tempo, né, você até consegue fazer com uma determinada rapidez. Mas existe uma grande atividade, não é? Muitas atividades que o nutricionista ele vai exercendo ao longo desse dia a dia. Não esquecendo que dentro desse diagnóstico do estado nutricional, a gente pode encontrar algum aluno com uma determinada patologia, né? Ou como, por exemplo, uma diabetes. E que você também terá que lembrar, dentro da licitação da especificação, que você pode usar alguns produtos, né, relacionados a essas patologias e vai cuidar no cardápio também deste aluno. Tá? Então, existe uma gama muito grande de atividades. Pensando nas escolas particulares, a gente sabe que as escolas particulares houve uma demanda muito grande do aluno permanecer integralmente na escola. Né? Às vezes o pai e a mãe, os dois estão fora, estão trabalhando, e o aluno ou o estudante ele acaba ficando o dia todo nessas escolas. Então, existe também uma unidade produtora de refeição dentro das escolas particulares. Bom, o papel do profissional de nutrição nessa escola particular. Ele continua realizando muitas atividades parecidas com essa. A gente só não tem uma modalidade de licitação, né? Como é no caso das escolas públicas. Mas, como a atividade fim das escolas particulares não é produzir refeição, dentro dessa instituição acaba tendo uma modalidade de contrato com uma empresa especialista em produzir refeições. E aí a escola acaba terceirizando o serviço de alimentação com uma empresa que seja especialista nisto. Tá? Então, ainda assim, o nutricionista ele vai ter que fazer uma avaliação nutricional do seu público, né? Conhecer o hábito alimentar deste aluno, o que ele traz de hábito do seu domicílio. Esses cardápios eles deverão estar integrados muito com essa alimentação dele. Então, a gente deve conversar muito com os pais desses alunos para conhecer um pouco desse seu hábito, não deixando de fazer as ações de educação alimentar e nutricional, porque esse também é o nosso papel, não importa onde nós estivermos, não é? Das orientações para que as pessoas possam se alimentar de forma adequada, saudável, tá? Então, o cardápio, ele precisa contemplar todas as faixas etárias. Então, quando a gente faz esse serviço de terceirização, a gente pode estabelecer algumas modalidades de como ofertar essa alimentação na escola particular. Ela pode ter um serviço de empratado, onde você vai montar o prato do aluno, ou você pode fazer um self-service. Então, vai depender muito da faixa etária, porque às vezes os menorzinhos, né, na educação infantil, eles não conseguem se servir adequadamente no buffet. Então, eu posso usar um serviço de empratado para os menores e um serviço de self-service para os alunos de uma faixa etária maior. Então, é extremamente importante que o nutricionista ele acompanhe todo o tempo esse aluno, tá? Então, se ele puder, no início do ano, fazer uma avaliação antropométrica, né, estabelecendo um estado nutricional ali, e daqui a 6 meses ele faz uma avaliação, daqui a 1 ano ele faz de novo essa avaliação para ele fazer um acompanhamento, tá? Tanto na escola pública quanto na escola particular. Na escola particular, a gente tem uma característica muito de refeição coletiva, tá? E vai existir um contrato, vai existir um custo, né? Porque vai existir um preço de venda, vai existir uma relação de venda de produto, coisa que não existe nas escolas públicas. Então, é importante que o profissional de nutrição ele entenda onde que ele está, não é? Qual é o papel dele, quais são todas as atividades, que todos aí são extremamente importantes. Em todas as duas nós teremos um custo, um pré-estabelecido, tá? Porque eu posso dizer que dentro da gestão do PENAE, isto é uma modalidade de autogestão, você recebe uma verba para que você possa gastar com alimentação escolar, sem esquecer
dos valores energéticos, dos valores nutricionais que terão que ser ofertados para esse aluno, tá? E na escola particular do mesmo jeito. Nós temos um público, nós temos um VET a ser alcançado, um VET a ser ofertado, não é? E todos os dois precisam estar harmonicamente equilibrados dentro da composição deste cardápio, tá? Então, todas essas atividades competem ao gestor de uma unidade escolar. Eu espero ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês e voltaremos aqui a falar várias vezes deste assunto, deste tema e do profissional de nutrição como um gestor. Um abraço a todos.